Neste meu canal eu trato muito do tema da política, do tema jurídico, não sou advogado, mas li muito sobre isso, li e leio, e vou, com o passar do tempo, adicionar outros temas que eu não sou especialista, mas eu vou me basear em especialistas. O objetivo é sempre respeitar aqueles que entendem mais do tema. O tema do meio ambiente eu acho que é importante, em algum momento vou passar a abordá-lo mais e com a perspectiva política. E o tema da economia é um tema que eu já dei aula no passado. Eu dei aula de economia política. Muitos cientistas políticos estudam a economia do ponto de vista dos arranjos políticos que permitem determinadas políticas econômicas. E isso eu quero começar a fazer em breve, tentar mostrar para você que algumas coisas não funcionam na base do voluntarismo. Eu vejo muito Ciro Gomes falando do desenvolvimentismo, industrialização. É uma pessoa falando que vai implementar um grande programa num país, como se aquilo fosse possível. A ciência política estuda a implementação dessas políticas econômicas sempre pensando o seguinte: quais foram as instituições e quais foram os atores sociais que permitiram com que tais políticas acontecessem. Não é um indivíduo, o indivíduo é importante, sem dúvida é importante, mas não é um indivíduo que leva uma política pública a cabo, que consegue institucionalizar uma política pública. Qual foi o arranjo que permitiu que o Brasil controlasse de maneira sustentável a inflação? Houve um arranjo. Esse arranjo depende de eleição presidencial, tem a ver com as preferências do nosso eleitorado. Qual foi o arranjo que permitiu que a China e o Japão fizessem um capitalismo de uma modalidade diferente, com a forte intervenção estatal? Tem um arranjo que foi possível, e isso tem cientistas políticos que estudaram e publicaram livros, e vêm publicando livros sobre esse assunto, mostrando qual é o arranjo institucional que permite isso. Vamos pegar o exemplo de Ciro Gomes, que hoje critica o câmbio, que o câmbio teria que ser desvalorizado, etc, etc, e que nós teríamos que proteger o mercado para fazer uma indústria nacional. Sim, ele está falando isso porque ele não está submetido à estrutura de incentivos de um governo. Eu quero ver se isso seria realmente implementado se ele estivesse lá no governo. Quando ele esteve no governo, quando ministro da Fazenda, ele fez o inverso disso. Ele abriu o mercado brasileiro, porque existia uma estrutura de incentivos, mesmo que ele pensasse contrário a isso, ele teve que proceder de uma determinada maneira, porque a estrutura de incentivos, as classes sociais, os atores sociais, as instituições do país demandavam aquele tipo de política pública. Ele estava na reta final de um governo que queria eleger o seu sucessor, queria eleger Itamar, queria eleger Fernando Henrique Cardoso. Para segurar a inflação era necessário abrir o mercado brasileiro. Ele foi lá e tomou essa decisão. Ele contribuiu para a eleição de Fernando Henrique Cardoso em 94. Ele não poderia ter agido de maneira diferente. Qualquer pessoa que estivesse no seu lugar teria feito exatamente o mesmo. A questão toda, o grande desafio para o Brasil é como voltar a crescer de maneira sustentável, não só com as ideias nós sabemos quais são. As políticas todas nós sabemos quais são. Os passos a seguir nós sabemos quais os países que deram os passos. A questão não é essa. A questão é perguntar o seguinte: por que o Brasil não consegue fazer? Que tipo de arranjo institucional seria possível, se é que é possível, mas enfim, qual seria possível, qual seria viável de se construir no país? É claro que em torno de uma liderança, em torno de um partido político, mas não só. É necessário ideias, é necessário persuasão de atores, é necessário os atores em si, os interesses alinhados, é necessário determinadas instituições. Sem aquelas instituições, você não consegue uma política que seja permanente ou que fique no médio e longo prazo. Eu vejo a situação, por exemplo, do Bolsa Família. Por que um governante, mesmo contrário ao Bolsa Família, não acaba com ele? Porque existe um arranjo institucional, existe uma estrutura de incentivos que não permite isso. Torna isso algo contrário ao interesse daquele que pensa que deve acabar com o Bolsa Família. Então é isso que nós temos que pensar, que eu quero em algum momento, eu estou anunciando isso aqui hoje, mas em algum momento passar a refletir aqui neste canal sobre as condições políticas do crescimento econômico,
as condições políticas do desenvolvimento econômico. E aí eu não vou ficar moralizando, nós temos um crápula, um grande inimigo, o mercado financeiro. Não é isso. Nós temos todos os atores que aí estão, todos eles vão permanecer existindo. A gente precisa entender como esses atores podem se alinhar, uns ganhando menos, outros perdendo por um período, ganhando por outro. Mas como é que é possível fazer esse arranjo de tal maneira que o crescimento sustentável de médio e longo prazo do país seja assegurado? É claro que é consenso hoje no mundo, é consenso na literatura especializada que o desenvolvimento econômico sustentável exige produtos de maior valor agregado. Nós hoje sabemos que o Brasil produz muito café in natura, colhe o café e exporta. Agora, o grão torrado do café processado está lá na Nespresso, está lá na Suíça, está lá na Alemanha. Outros países ganham muito mais divisas para os seus países, geram muito mais riqueza para as suas populações com o café do que nós que somos grandes produtores de café. Por que foi que eles conseguiram isso? O que na política permitiu que eles conseguissem isso e que nós não conseguimos aqui? Elementos que dizem respeito à formação da população, elementos educacionais, precisam de mão de obra, investimentos, parceria governo-empresa, todos os países fizeram isso, então eu quero trazer essa discussão para cá. Eu já li muito sobre isso, estou atualizando a literatura sobre o assunto e nós vamos passar a debater isto neste canal. É um pouco a mensagem que eu tinha para falar agora. E, de novo, meio ambiente também, eu tenho muita leitura sobre meio ambiente. A situação hoje ambiental que nós temos no mundo é uma situação complicada. O Brasil poderia contribuir positivamente para isso, no atual governo não está fazendo. Então, tudo isso eu vou passar gradativamente a trazer para este canal, adicionando, sem perda dos temas que eu já trato aqui com você. O tema da política e o tema jurídico, a política ela entra em todas as áreas, o tema jurídico em função deste grupo de pesquisa que eu acompanho e cujos trabalhos eu procuro estar atualizado lendo. Era essa a mensagem de agora.